Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao Eterno Criador. Meus queridos, muito obrigado pelas visualizações, tá? Que você tem aí feito em nossos vídeos, nossos estudos. Muito obrigado por você estar sempre compartilhando o nosso trabalho. Na verdade, eu tenho vocês como pessoas que estão interagindo e nos ajudando a divulgar o nosso trabalho aqui no YouTube, tá bom? E quanto mais a gente estuda, mais vontade dá. Por quê? Porque enquanto tem muita gente, né, que não acredita em Deus, é um direito que eles têm, né? Enquanto muita gente se decepciona na vida, né, talvez com o trabalho, talvez com família, ou talvez, né, em todos os setores, pode ser físico, espiritual, emocional, intelectual. Eu só tenho que agradecer. Eu não sou uma pessoa rica, abastada de dinheiro, mas eu tenho a maior riqueza que qualquer homem poderia ter. E eu falo sempre, meus queridos, que eu, Alberto, por que eu acredito piamente que existe um Criador? É só olhar para o ser humano, não precisa ir longe. Tem muita gente que não acredita em Deus, porque eles dizem que Deus é mau, que ele permite muita coisa ruim no mundo. Tá bom. E eu acredito em Deus justamente por quê? Porque eu mesmo sou prova viva de que ele existe. Eu tive um pai que já partiu, eu tive uma mãe que já partiu, tem irmão que já partiu, tem irmã que já partiu. E tem a minha geração, né, que está aqui, mas daqui a pouco ela vai embora. O que é que acontece, meus queridos? Como Deus é soberano, não me peça para descrever ele, que eu não sei. Ninguém consegue descrever Deus. Talvez não seja por isso que existem muitas pessoas que não acreditam em Deus, é porque não conseguem descrever o nosso Deus. Eu acredito que descrever Deus é tão difícil quanto mostrar uma imagem não, uma fotografia ou uma gravação, um vídeo de todo o reino da terra. É tão impossível escrever Deus quanto mostrar uma fotografia ou um vídeo completo do reino da terra. Ninguém consegue. Por quê? Porque para a gente medir Deus, o homem também teria que ser capaz de medir a extensão desse reino da terra. Então, Deus não é um ser que foi feito para ser discutido. Na verdade, eu falei errado. Deus não foi feito, né? Deus, ele é. Por isso que ninguém consegue descrevê-lo. E com esse início aqui, que eu estou falando, nós encontramos uma passagem na Bíblia, em Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, que é uma coisa muito interessante. Quando o inferno, o nome inferno, não o inferno como lugar físico, quando ele foi criado,
foi criado esse nome, essa suposta visão do inferno, você sabia que quando esse inferno físico ele foi criado justamente para afastar as pessoas da verdadeira graça de Deus? Quando a tradição religiosa criou esse suposto inferno, foi só com um objetivo. E o objetivo maior foi afastar as pessoas da verdadeira graça de Deus. Irmão Alberto, mas não tem muita gente que fala que a graça acabou? Meu querido, veja bem. Eu falo sempre que Paulo disse que o evangelho que a ele foi confiado, ele terminou de pregar. Ele cumpriu o seu dever. Então, eu, Alberto Lírio, eu acredito que o período da graça terminou. Que nós avançamos, biblicamente falando, e chegamos ao período do Evangelho Eterno. E qual é o período do Evangelho Eterno, irmão Alberto? É o período que nós vivemos com a essência de Deus dentro de nós. Ou, para você que não acredita assim, a Bíblia está errada. Então, quando foi criado essa questão de um inferno físico, criado pela religião, foi para afastar as pessoas da verdadeira graça e, com isso, mostrar às pessoas que ninguém serve a Deus pela graça, e sim por constrangimento. Por que com constrangimento? Porque quando você diz que serve a Deus porque tem medo do inferno, tem medo de um suposto diabo, isso não é servir a Deus pela graça. Isso é servir por constrangimento. Porque você está servindo a Deus, no caso, dizendo que respeita Ele e adora Ele por causa do inferno, por causa de uma perdição. Então, o medo do inferno é o purgatório dos crentes que vivem ou que estão aí em vida. Então, esse medo desse suposto inferno, que as pessoas correm para um templo religioso, dizendo eles que se reunirem em um templo chamado igreja, aí eles vão ser salvos. Aí dentro desse templo começa ali todo o padrão de santidade que os pastores pregam, não sabendo eles que santidade, o nome santidade ou santo é separado. Mas separado do quê? E essa nomenclatura de santo ou santificação, separação, ou santidade, separado, para muita gente que ainda não acredita que Deus já trouxe o juízo sobre a terra, terra essa, mundo habitado, que era a terra de Israel, a partir desse juízo, o Apocalipse foi escrito para descrever esse juízo, a partir desse juízo, se você observar e acreditar em Apocalipse capítulo 21, você sabe que Deus, ele já voltou ao mesmo estado, à mesma situação que havia lá no Éden, em que Deus morava ou estava sempre presente
com as pessoas. Então, esse purgatório evangélico que existe é o medo do inferno. Então, esse purgatório é que faz as pessoas viverem não para Deus, mas sim viver uma vida inteira tentando não irem para o inferno. Então eles passam a vida inteira ali, é uma vida inteira que gera um inferno existencial na vida deles. E o inferno sem tamanho, não é? Na vida dessas pessoas. Afinal de contas, para muita gente que acreditam que tem que ir para a chamada igreja para se reunir num templo religioso, senão eles vão para o inferno. Essas pessoas têm paz e alegria no espírito? Do jeito que a Bíblia fala que os verdadeiros filhos de Deus têm que ter? Será que tem? Não, porque quando a pessoa deixa de ir a uma denominação, quando a pessoa deixa de ter ou frequentar um templo religioso, o próprio pastor dali, o próprio líder e os próprios crentes ajudam esse pastor, a esse líder, a chamar essas pessoas que não frequentam o templo de desigrejado, destemplado. Ou seja, eu tenho pena desses pastores, sabe por quê? E desses crentes. Porque, na verdade, as pessoas recorrem à graça de Deus por causa do medo do inferno. Então, a graça, nesse caso, funciona para eles como antídoto e não como paixão, amor e entrega. Sim ou não? Como diz lá o bispo lá do Brás. Então, meus queridos, se na verdade as pessoas recorrem à graça de Deus por causa do medo do inferno, nesse caso, então, a graça para eles é como antídoto e não funciona como paixão, como amor e como entrega. Nesse caso, e você há de concordar comigo, porque eu estou falando de uma coisa real, nesse caso, a graça de Deus não é motivação, e sim a defesa contra esse tal inferno. Não é verdade? A impressão que dá é que esse inferno ele tem que ser combatido com um antídoto chamado graça. Olha o que a religião fez na vida das pessoas quando inventaram esse suposto inferno. Então eles colocaram na vida das pessoas, na consciência das pessoas, que Deus existe, porém ele é mau e de quem não seguir a ele frequentando um templo ou tendo a religião, vai ser lançado nesse suposto inferno. Aí eu te pergunto, se existisse esse suposto inferno, como a religião quer, como que você enxergaria Deus? Porque é isso que vocês estão fazendo. Vocês não estão usando a graça de Deus, para que vocês dizem que ainda estão na graça, então vocês não estão usando a graça de Deus como paixão, como amor, como entrega. Vocês não estão usando a graça de Deus como motivação. Vocês estão usando a graça de Deus como defesa contra esse inferno. Então, para vocês, essa graça de Deus, ela é um antídoto contra esse suposto inferno. Ou seja,
A graça de Deus, vocês não usam ela como prazer. Vocês estão usando ela como constrangimento. É assim que a religião quer que você pense. É assim que eles querem que você haja. Então, se for assim, do jeito que vocês querem e do jeito que vocês fazem, o inferno, ele nunca sai da alma de vocês. O inferno nunca sai da alma dessas pessoas. Por quê? Porque enquanto elas se dizem salvas e mandam outras pessoas para o inferno, é vocês que falam isso. Que quando vocês têm uma religião, uma denominação, vocês dizem que vocês estão salvos, mas em compensação, por outro lado, vocês dizem que quem não tem uma religião, denominação, vai para o inferno. Então nós temos que observar isso segundo a palavra do nosso eterno Criador. Ou seja, então tudo de acordo com a palavra, a gente vai resumindo tudo. E eu quero dizer uma coisa. Vamos resumir aqui e falar uma coisa. Que o inferno morreu em Cristo, o ungido, não é? Nosso Criador. Então, quando você estuda Hebreus 2, 14 e 15, você tem que respeitar isso e acreditar. Assim é. Aonde fala que o inferno morreu lá na cruz. Qual era o inferno? Era esse? O que era aquele diabo ali? A lei que perturbava e que contradizia a vontade dos judeus. Então eles viviam naquela prisão mental por causa daquele suposto opositor, o inferno, que morreu na cruz ali com Cristo. Graça eterna. Amém.